Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo uma peça exclusiva e elas estão em andamento. Vou mostrar uma por enquanto, que é aquela que eu fiz com a neta que eu tenho. E logo mais mostro as outras. E especificamente eu venho trabalhando muito usando algumas máquinas que são prioridade dentro do meu trabalho. Como eu uso umas furadeiras e umas esmerilhadeiras e umas lixadeiras. Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês a forma que eu trabalho com ela, tá bom? Uma das coisas que é legal, como eu já falei nas minhas lives e nos outros vídeos, eu trabalho com material sempre sustentável. E acaba vocês vendo aí uma verdadeira obra de arte. Então isso é bem legal, tá pessoal? Essa peça ela vem em um conjunto de pedra, aço inox e madeira. Uma peça bacana de se ter em uma livraria, uma mesa de escritório e até mesmo em um ambiente de barco. Bem legal, tá? Ela é muito bonita, pessoal. É uma peça em madeira, né? Com essa silhueta aí de um surfista. Quem pratica o esporte de surf sabe que realmente é fascinante. O boneco no movimento de surfando aí na onda, né? Então quem gosta disso realmente é maravilha, viu? Essas peças, pessoal, para quem gosta e quiser entrar aí no perfil do Raimundo RGB ou, né, em um espaço que nós temos, RGB Atelier, vocês vão estar tendo acesso a mais informação, lógico, se houver interesse da própria pessoa, né? Porque o meu objetivo aqui é mais trazer umas dicas, né, aos amantes da madeira. Isso é bem legal. Aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, tem um monte de bolinhas. São esferas de rolamento usado que acabam indo para os ferro velho, né? E é onde eu faço a cabeça dos bonecos. E tem umas pequenininhas que eu uso na mão, da mesma forma que tá esse aqui, ó. Por que eu uso essa bolinha na mão? Justamente para evitar que uma criança se machuque, se corte, né? Então, aqui não tem jeito dela se cortar, porque tá muito bem acabado, mas acaba você deixando uma ponte aguda aqui, ó, a criança acaba se machucando, né? Ela tem curiosidade, é um objeto que traz curiosidade e acaba machucando. E tudo isso eu tenho essa preocupação, essa responsabilidade, porque faz parte do meu trabalho. E eu quero dizer para vocês que são bolinhas simples. E se vocês quiserem mesmo criar alguma coisa, sem dúvida nenhuma vocês têm toda essa capacidade. Eu uso, logicamente, algumas máquinas elétricas, né? Onde eu faço o meu trabalho e tem algumas delas que são muito boas, eu não vou estar comentando a respeito, porque esse não é o caso. Mas se vocês quiserem saber ou comentar alguma coisa no particular, procura o Raimundo RGB, eu passo as informações para vocês, tá? Um exemplo que eu quero deixar para vocês, a gente que mexe com isso, a gente tem um aparato de ferramental, sem dúvida nenhuma. A gente trabalhamos manualmente, mas hoje ninguém faz serviço de máquina mais, porque hoje nós temos muitas máquinas, muitas ferramentas, né? Dá um exemplo aqui nessa
essa lima rotativa, onde é uma ferramenta que eu uso muito na madeira, e essa lima rotativa é para aço. Mas eu uso porque ela tem uma utilidade muito boa dentro do meu trabalho. Mas às vezes tem alguns profissionais ou amantes da marcenaria que não sabe disso. Você acaba colocando ela em uma furadeira ou uma esmeira, como a minha. Esse tipo de ferramenta, por exemplo, aqui, ó, ela é uma ferramenta onde eu adaptei essa peça na minha esmerilhadeira. É um mandril. Mandei fazer uma rosca interna na mesma medida da esmerilhadeira e uma externa. E aí eu uso o esmeril onde eu posso estar colocando essas peças aqui, ó, tá? E ela é melhor, pessoal, do que uma furadeira, tá? É melhor do que uma furadeira. Então, você coloca aqui, ó. E isso é bem legal, viu? Porque às vezes tem profissional que acaba passando e ele não percebe, ó. Aqui ela tá instalada. Se eu pegar aqui... Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero fazer um rebaixo. Eu consigo fazer um rebaixo. Ó. Ó. Então é interessante que vocês possam entender. Eu vou trazer aqui uma forma rápida e diferente. Vamos ver aqui se os materiais que eu tiver aqui der certo, eu faço, tá? Então vamos lá. Pessoal, é interessante, e aí eu vou estar explicando para vocês, ó. Isso aqui é isopor, né? Isso é pedaço que eu acho no lixo. Eu venho com essa cola rápida aqui, é que tá tampado o bico. Deixa eu ver se eu... Eu venho aqui com um pouco, coloco, ele começa a dissolver. Para que isso aqui? Ela se torna uma cola mais forte, tá? Ela se torna uma cola forte e ela tem um efeito legal. Deixa eu coisar, aqui tá meio entupido, sabe? Mas vamos ver. Você vê que ela entra dentro do isopor. Aí. Aqui, pessoal, ó, que você vai mexendo e ela vai tipo criando uma espuma, sabe? Quando ela tá numa consistência boa, então é legal para você estar fazendo a colagem, tá? Bem bacana, cara. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma demonstração. Vamos ver se ela cola, tá? Se ela colar aqui, ó, parece que vai colar. Essa demonstração é mais para mim tá criando uma peça onde e colou bem, pessoal, colou bem. Eu quero fazer dar uma demonstração de uma coisa rápida, tá? Uma coisa bem rápida. Para você estar fazendo em casa. Às vezes que vocês têm alguns objetos
e vocês não percebem a riqueza que é, né? Vamos ver se eu consigo. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Na mesa, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Eu não quero furar, porque o meu objetivo é mostrar para vocês com mais rapidez. Mas vamos só para entender. Ele caiu porque a cola não foi pouca. Deixa eu pôr um pouco mais. Ele fica tipo meio babento, mas vale a pena, tá? Você pensa, mas é uma peça que chama a atenção. Se esperar um pouco, acho que já cola. Dá uma centralizada. E aqui tá, pessoal. Uma peça maravilhosa, ó. Diferente. Um buzo. Ela tá meio fraca aqui, deixa eu... Na roupa, com uma significância muito grande, né? Um significado muito grande. E isso é legal, isso é bacana. E é história, isso é cultura. Mas às vezes as pessoas não entendem, às vezes a pessoa não sabe, não valoriza. Aqui, ó, tem mais um anel aqui, ó. Tá vendo? Esse anel você pode criar uma outra forma, né? Quer ver o que eu tenho aqui que eu achei legal? Você pode pegar um anel desse aqui, ó, por exemplo, ó, e criar essa moldura aqui, ó. Tá? Que é uma moldura bem simples, tá? Ó. Deixa eu ver aqui. Vou pôr aqui para vocês verem, ó. Ó, que legal, ó. Imagine isso aí, em um tronco de madeira vazado, você implantar esses dois, já fica bonito, tá? E nós temos muitos objetos que acabamos jogando fora, né? Não é isso, legal. Ó, outra aqui, ó, igualzinho, ó. Então, são coisas que às vezes a pessoa não valoriza, não entende, né? Olha que anel maravilhoso, isso aqui é tudo lixo, ó. Tudo lixo, ó. Feito em cobre, desgastou, o pessoal acaba jogando fora. Esses aqui eu peço para algumas pessoas, se elas quiserem me dar, para mim estar usando, isso aqui eu faço, entendeu? Mas o que você vai fazer com isso aí, um anel que não tal? Você cria uma peça de decoração em casa, é um anel. Isso aqui é uma idade onde os jovens, as crianças de hoje, amanhã ou depois, os netos de vocês, ou bisnetos, vão falar assim, olha os anel, esses anéis vão deixar de existir. Eu acho que nem existe mais esses aqui, entendeu? Mas olha que pedra maravilhosa. Olha que pedra maravilhosa. É uma pedra sem valor, mas é uma pedra bonita. Ah, mas é um anel, porque ele é um anel, não pode usar numa peça decorativa, numa peça de arte. É isso, cara. Tem coisas bem legais de você
tá usando dentro de casa, com madeira, lógico, madeira é muito legal. Olha aqui que coisa maravilhosa. É lixo, ó, mas ó, é feito em cobre, né? Isso aqui é feito em cobre. Mas e aí, o que que você vai fazer com isso? Eu posso criar uma peça, fazer um boneco, e o boneco subindo nessa corda, e aí? Fica bonito, fica diferente, interessante, entendeu? E uma peça que não vai ter outra igual. Então é isso que eu quero estar trazendo para vocês, esse tipo de coisa, umas dicas, né? Isso representa bastante pra gente. Olha o tamanho desse botão. Ó, que botão grande. Entendeu? Então, o pessoal não valoriza se ele estiver assim no chão. Agora, se você pegar e fazer uma arte, tem que ser criativo, pessoal. Olha, esse bonequinho eu guardei que eu quero fazer uma peça com ele. Olha, é um bonequinho que já é famoso, né? Eu nem sei o nome dele, mas ele já é famoso, ó. Entendeu? Já tá velhinho, ninguém quer brincar. Faça uma peça. Entendeu? Olha esse botão revestido. Pessoal, você lembra da época dos botões revestidos? Olha como é bonito. Eles são revestidos. Aí, ó, para combinar com o tecido que a pessoa esteja usando. Entendeu? Aqui teve todo um trabalho, todo um significado para ficar bonito e tal. E você pode, eu posso fazer com esse botão um exemplo. Eu posso criar uma silhueta de um automóvel e criar os farol. É diferente. É bem legal. Vamos ter outro tubuzo aqui, ó. E aí, pessoal, vocês gostaram das minhas peças? Gostou? Fala aí. Fala aí se vocês gostaram e tal. Dá um alô lá. Entendeu? Vai ter bastante coisa aí. Eu vou estar trazendo bastante coisa legal. Objetos assim, ó. Dentro da área de madeira. Aí eu vou estar fazendo uns vídeos aí e tá mostrando para vocês, tá? Vou estar mostrando para vocês. O meu objetivo é justamente material sustentável, tá? Tem uma bateria aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ela, mas ela tá aqui. Aqui, ó. Olha, duas peças. Caiu a pedra de uma. Isso aqui eu acho que é um brinco. Entendeu? E aí, o que que você vai fazer, Raimundinho, com esse brinco? Ué, eu posso criar um pavão aqui, criar a parte de penagem, fica bonito, ó, tá? Posso criar um pavão aqui e essa parte eu crio de penagem. Eu posso também fazer isso e criar uma borboleta. E aí? Entendeu? E colocar numa base de madeira. Então tem muita coisa, tem um infinito de coisa para tá dando dica aí, legais aí, para quem gosta dessa área, né? Eu tô dizendo aí para quem gosta dessa área. Olha que maravilha. Aqui, ó, aqui tem uma coruja, ó. Uma coruja. É um brinco, mas precisamente não precisa estar num brinco. Ela pode estar em uma moldura de madeira, uma pequenininha, uma moldura pequena. Ela pode estar assim mesmo, fixada. E é bonito, diferente. Legal. Entendeu, pessoal? É isso. Então, existe uma série de coisas que é bacana. A gente tá... Isso aqui é tudo que eu guardo, ó. Eu guardo, tá? Eu guardo esse tipo de coisa. Pra quê? Pra mim tá criando minhas artes, tá? Criando minhas artes. Essa aqui já deu para vocês entenderem, pessoal. Isso aqui foi só para vocês entenderem, tá? Entendeu? Foi só para vocês entenderem. Entendeu? Mas aqui, ó, ela fica diferente numa peça dessa. Tá? Aqui, ó. Se você colocar aqui, ó. Ó, ela dá um efeito. Ela dá um efeito diferente. Entendeu?
Eu estou só fazendo assim para dar uma demonstração, tá? Aqui a peça não está pronta, não foi projetado para isso, só para vocês entenderem que é um aspecto de arte, né? É diferente, é simples, né? E às vezes o artista, ele não tem essa mesma forma que eu tenho aí de estar explicando, de estar compartilhando esse ganho de conhecimento com vocês. Isso é muito importante, porque eu garanto que tem pessoas que têm bastante coisa legal, coisas, aquelas veiaria, coisa da família mesmo, que são guardadas em gaveta, que ninguém usa, vai jogar fora, mas acaba criando uma peça e ficando na família, dando vida mais ainda, entendeu? E é bom quando tem uma plaquinha onde a pessoa se especifica, isso aqui era da nossa família, tal, do ano tal, herança de não sei o quê, entendeu? E aí você traz, aqui um exemplo, se eu criar uma foto e pôr uma foto de um parente meu, de uma pessoa conhecida minha, já fica bacana. Esse patamar reto não, porque dá uma intenção de indústria, né? Tem que ser uma coisa meio que irregular para ficar legal, entendeu? Aí quando você faz, fica muito bacana, fica muito, muito, muito legal, porque você faz um cenário, na verdade. E esse cenário ele torna muito agradável, dependendo do ambiente onde você vai estar colocando, né? Existem coisas também, pessoal, que eu quero dar uma dica aqui para vocês. Às vezes tem pessoas que gostam muito de planta, né? E uma das coisas que tem muito a ver com planta são silhueta de duende. Por quê? Porque ele representa coisas da natureza. Então você tem um vaso, e aí um vaso grande, bonito, então é sempre legal você estar criando e pegando um duende desse, criando uma peça e deixando ele ali. É como se aquela planta não tivesse só. Então isso também é bem legal, é uma forma decorativa muito bacana, entendeu? E representa nossas histórias, né? Que essas histórias de duende, natureza, sorte, pedra de cristal, amuleto, isso é uma coisa que está com a gente, né? Nós temos muita fé e a nossa fé ela não tem limite, né? Então a gente tem que trazer essa cultura e ir trazendo para frente, né? Porque tem muitas crianças que hoje elas não sabem, né, de muitas coisas. Vamos dizer, eu trabalho com as pedras e essas pedras elas representam para mim as águas, né? São pedras que são de rio e eu gostaria muito de saber a história, mas a gente nunca sabe, porque uma pedra, quando ela se forma, você não sabe quantos anos precisa para isso acontecer. Mas ela é rica na história dela, por quê? Porque ela vem dentro dos rios e vem, às vezes, com as chuvas e com a correnteza da água, ela vem, chega a certo ponto que essa pedra está polida, né, de uma forma impressionante, mas às vezes muita gente não percebe, não vê. Tem gente que viaja muito, tem acesso a muito essas coisas e acaba isso aí também passando desapercebido. E é interessante também, quando a gente viaja, a gente costuma chegar, vou comprar um artesanato, eu vou comprar uma coisa lá da origem. Mas o interessante, às vezes você vai para um ambiente onde aquilo está ali, ó, para você mesmo criar, e você falar, essa peça eu trouxe de uma viagem que eu fui, e essa viagem eu fui muito feliz, né? E eu quis trazer algo onde eu estava andando e vi,
Então você vai deslocar uma peça de um local e trazer ela para dentro de um ambiente, você vai criar dar uma forma diferente, onde ela vai ser sempre notada. Então, é uma forma de você estar passando que você está vendo, está valorizando a natureza. E aquilo que é bonito, que a gente vê e a gente preserva, e a gente faz parte disso, ocasiona uma energia muito boa dentro da gente e leva a gente para diversas dimensões, eu digo em pensamento, em forma de vida, né? Porque a vida ela é muito mais do que viver. A vida é uma energia que a gente tem que manter dentro da gente cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Para quê? Para a gente se manter forte, né? E a gente se mantendo forte, o que acontece? Nós faz tudo com prazer, com alegria, a gente não tem aquele clima muito sabe, de estar ali triste ou momento com raiva, entendeu? Essas coisas acabam sumindo, porque a energia positiva expulsa esse tipo de coisa. Então isso é importante, vocês precisam ver. Isso não tem preço, pessoal, tá? Isso é muito bom. Pessoal, quero deixar aí um abraço aí para vocês aí, tá? E vai acompanhando aí meus vídeos aí, vai me seguindo aí, se vocês gostar. Então, pessoal, eu quero que vocês comentem, né? Se vocês viram algo que eu não pude enxergar, e essa troca aí de conhecimento para mim é importante. Se vocês puderem compartilhar, puder me seguir no meu canal e também interagir comigo, comentando, né, trazendo também para a minha vida algum conhecimento de vocês que eu não tenho. Então, a gente tem que estar sempre aberto um para o outro, respeitando em primeiro lugar. Isso é ótimo. Então, pessoal, como eu falei, me segue, tá? Curte aí o meu vídeo aí, se não quer me seguir, mas curte, para que eu possa estar trazendo mais coisa que seja importante, que seja interessante, não trazer coisa insignificante. Eu quero trazer coisa aqui para vocês que ela seja útil de uma certa forma, ela tenha vida, né? Ela tenha energia. Isso é importante. Quero agradecer a todos e me acompanha, compartilha, comenta, tá? Interage e entra lá no meu perfil da RGB Ateliê. Tem bastante peças decorativas, bastante coisa legal e vocês vão gostar. E se gostar, é só entrar em contato e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Com certeza, pessoal.